As empresas sempre desejam crescer, ter mais destaque no mercado, conquistar mais clientes, ou seja, querem que o seu futuro seja diferente do seu passado, diferente no sentido de melhor, é claro. Para que as empresas estejam preparadas para o futuro, o planejamento estratégico é essencial. Através do planejamento estratégico, os gestores da empresa passam a pensar no que fazer, como fazer, quando, para quem, por quê e onde. Sendo assim, analisa-se o reflexo que as ações feitas no presente terão no futuro. O planejamento estratégico está relacionado com os objetivos de longo prazo que afetam a direção e a viabilidade da empresa. Planejar de forma estratégica consiste em conhecer o presente, acompanhando suas mudanças, identificando quais são as limitações que a empresa possui e buscar meios, alternativas, que orientem a empresa para que o futuro seja melhor. A partir do momento em que as organizações sentiram a necessidade de se manterem alertas às mudanças de cenário e aperfeiçoar seus processos de gestão, o planejamento estratégico surgiu. Até então, o planejamento era realizado, não possuía objetivo de longo prazo. De acordo com Chiavenato e Sapiro, o planejamento estratégico nos anos de 1950 e 1960 teve destaque na literatura devido às contribuições dos trabalhos de Peter Drucker, Alfred Chandler, Philip Salinsky e Igor Ansoff. Chiavenato e Sapiro relatam que em 1954, Peter Drucker apresentou sua abordagem de gestão por objetivos, onde ele destaca que uma organização sem objetivos é como um navio sem leme, e que estabelecer objetivos e monitorar seus progressos deveriam fazer parte de toda a organização. Segundo Chiavenato e Sapiro, Alfred Chandler identificou que o crescimento da organização dava-se devido à utilização dos recursos organizacionais de forma inteligente, aproveitando as oportunidades do ambiente. Alfred reconheceu que o planejamento estratégico deveria desenvolver estratégias coordenadas, numa perspectiva de longo prazo. Essa coordenação daria à organização suas estruturas, direção e foco. Chiavenato e Sapiro ainda relatam que em 1957, Senzinski apresentou a concepção de cruzar os fatores internos, pontos fortes e fracos da organização, com os fatores ambientais, oportunidades e ameaças, o que levou à criação da matriz SWOT. Essas contribuições aumentaram o interesse pelo planejamento estratégico, visto que no início dos anos de 1960, a maioria das grandes corporações americanas já possuía um departamento de planejamento, cujas funções estavam ligadas à preparação de previsões e estudos de tendências e decisões de investimentos para planos de longo prazo. De acordo com Kotler, o planejamento estratégico surgiu nos anos 70, pois na década anterior o ambiente era relativamente estável e os administradores utilizavam apenas o planejamento operacional. Nos anos 70, devido à crise do petróleo, o baixo custo e a alta qualidade dos produtos japoneses, as novas tecnologias, mudanças velozes na economia, dentre outros fatores, fizeram com que o ambiente das empresas mudasse de forma significativa, o que demandou de reformulação no processo de planejamento. A partir da década de 80, o enfoque do planejamento estratégico ganhou destaque, dando origem à administração estratégica. Vejamos algumas definições de planejamento estratégico. Para Oliveira, o planejamento estratégico é o procedimento administrativo que proporciona sustentação metodológica para se construir a melhor direção a ser adotada pela empresa, visando aperfeiçoar o grau de influência que o ambiente e desenvolvendo ações de maneira inovadora e diferenciada. Para Pereira, planejamento estratégico é um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes, competências e fracos, incompetência,
ou possibilidades de melhoria da organização e das oportunidades e ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular estratégias e ações estratégicas, com o intuito de aumentar a competitividade e seu grau de resolutividade. O planejamento estratégico deve analisar o ambiente interno e externo que envolve a organização, direcionando o caminho que a organização deve seguir e monitorar suas ações, garantindo que o que foi planejado esteja sendo feito. Para Maximiano, o processo de planejamento estratégico compreende a tomada de decisões sobre o padrão de comportamento que a organização pretende seguir, produtos e serviços que pretende oferecer e mercados e clientes que pretende atingir. Cooper, Innes, Dickinson definiram o planejamento estratégico como processo de identificação das metas de longo prazo de uma entidade, onde queremos estar e os passos necessários para atingir essas metas sob a perspectiva de longo prazo. Como chegar lá? Incorporando as preocupações e as expectativas futuras dos principais acionistas. A alta gestão da organização deve estar envolvida na elaboração de um planejamento estratégico, pois é um processo contínuo de tomada de decisões estratégicas. As implicações futuras dessas decisões devem ser tomadas no presente. Já os autores Chiavenato e Sapiro, o planejamento estratégico é um processo de formulações e execução de estratégias organizacionais para buscar a inserção da organização e de sua missão no ambiente onde ela atua. Além disso, os autores destacam que o planejamento estratégico busca maximizar os resultados e minimizar as eficiências, utilizando princípios de maior eficiência, eficácia e efetividade. Frequentemente, somos cobrados para que sejamos mais eficientes, mais eficazes e mais efetivos. Mas você sabe a diferença entre esses termos? Vamos mostrar isso através de um exemplo. O piloto eficaz é aquele que cruza a linha de chegada, mesmo que para isso ele saia algumas vezes da pista. Seu foco está no resultado, ou seja, chegar ao fim da corrida, sem se preocupar se está fazendo a coisa de melhor forma, nem sempre se preocupando, portanto, se esta é a melhor forma de se fazer. Na eficiência, o que temos que ter em mente é o foco no processo, em como chegamos ao resultado desejado. Somos eficientes quando chegamos no resultado usando a menor quantidade de recursos possíveis, com uma produtividade acentuada. O piloto que faz o percurso sem sair da pista com menos gasto de combustível é considerado um piloto eficiente. Já efetividade é a capacidade de fazer uma coisa, eficácia, da melhor maneira possível, eficiência. Continuando com o exemplo da corrida, um piloto efetivo é aquele que consegue cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, fazendo o melhor percurso possível e surpreende quebrando o recorde do circuito. Nesse quadro, podemos fazer uma comparação entre eficiência, eficácia e efetividade. Assim, temos as principais características de cada uma. Vejamos algumas características fundamentais do planejamento estratégico de acordo com Matos e Chiavenato. Planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente imutável, ou seja, sujeita a incerteza a respeito de eventos ambientais. O planejamento estratégico é orientado para o futuro. Seu horizonte de tempo é de longo prazo. O planejamento estratégico é compreensivo. Ele envolve a organização como uma totalidade. O planejamento estratégico é um processo de construção de consenso. Por causa da diversidade de interesses e necessidades dos envolvidos, o planejamento deve oferecer um meio para atender a todos no futuro que melhor convenha para que a organização possa alcançar seus objetivos. O planejamento estratégico é uma forma de aprendizado organizacional, por estar orientado para a adaptação da organização ao contexto ambiental. O planejamento é uma tentativa constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo.
competitivo e suscetível à mudança. Vimos que o planejamento, através das definições apresentadas, é possível compreender a sua importância para as organizações do mundo hoje. Vamos agora analisar e compreender os objetivos e importância acerca do planejamento estratégico. Realizar o planejamento estratégico é importante devido à velocidade da mudança em um ambiente de negócio, onde temos o aumento do risco de fracasso ou a perda de posição no mercado. Sem o planejamento, os gerentes acabam consumindo muito do seu tempo apagando incêndios, ou seja, em vez dos gestores anteciparem estratégias de mudança e formas de lidar com as crises, eles acabam apenas reagindo a elas. Quando o planejamento estratégico é utilizado de forma adequada, ele proporciona para a organização uma série de vantagens. Aqui podemos identificar algumas das principais vantagens em se fazer o planejamento estratégico. Essas vantagens possibilitam identificar áreas que exigem decisões e garante que a devida atenção lhe seja dispensada tendo em vista os resultados esperados. Estabelece um fluxo mais rígido de informações importantes para os tomadores de decisão e que sejam as mais adequadas para o processo. Facilita a mudança organizacional durante a execução dos planos estabelecidos através de uma comunicação aprimorada e adequada. Procura o desenvolvimento dos vários profissionais da empresa para os objetivos, desafios e metas através do direcionamento de esforços. Facilita e agiliza o processo de tomada de decisão. Facilita a alocação de recursos na empresa. Possibilita maior consenso, compromisso e consciência entre os profissionais da empresa. Cria alternativas administrativas, bem como planos alternativos. Também possibilita o comportamento sinérgico das várias unidades organizacionais da empresa, possibilita a empresa manter maior interação com o ambiente, incentiva e facilita a função de direção da empresa, transforma a empresa reativa em empresa proativa e, em situações otimizadas, em empresas interativas. Facilita e desenvolve um processo descentralizado de decisão na empresa. Cria situações em que os executivos da empresa se sentem obrigados a se afastarem das atividades rotineiras. Incentiva a utilização de modelos organizacionais adequados aos diversos contextos ambientais, atuais e futuros. Orienta o desenvolvimento de outros planejamentos em táticos e operacionais, possibilita a obtenção de melhores resultados operacionais e fortalece e agiliza o processo orçamentário. Neste tópico você viu que o planejamento estratégico é um processo que afeta a empresa como um todo. No planejamento estratégico são analisados pontos fortes e fracos, assim como as oportunidades e ameaças. A eficiência consiste em fazer as coisas da maneira certa, já a eficácia está relacionada em fazer a coisa certa. E o planejamento estratégico traz diversas vantagens à organização. Aumentar a competitividade, diminuir os riscos de tomar uma decisão errada. Pensar e refletir sobre o futuro para construir o seu próprio futuro, integrar decisões isoladas das áreas funcionais da organização, finanças, recursos humanos, produção ou serviços de marketing, venda ou comercial, em um plano único e consistente com a estratégia global da organização, fortalecer os pontos fortes e eliminar os pontos fracos da organização, etc. Essas são algumas das vantagens em se ter e se fazer um planejamento estratégico. Obrigado.